Olá, Deus de maravilhas no ar, mais um bate-papo para abençoar a sua vida com um convidado muito querido, muito especial, que eu tenho certeza que vai agregar muitas coisas novas à nossa vida espiritual. Eu estou falando de um compositor, cantor, assessor. Ele é o Thiago Grulha. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu, desde já por nos receber aqui. Invadimos o escritório do Thiago hoje. Fica à vontade. Fizemos uma bagunça aqui. É muito bom receber vocês e tenho certeza que a gente vai ter um tempo agradável para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Amém, com certeza. Falar sobre as maravilhas de Deus é sempre abençoador, né? Sempre edificante, ainda mais com uma pessoa que tem experiências para contar, que tem um chamado, né? Que vive a vontade do Senhor. Amém. Amém? Tiago, então vamos contar para o pessoal de casa como que surgiu o seu chamado. Você já nasceu num lar evangélico, né? Então, na verdade, assim, eu sempre tive a proximidade com o evangelho, com a igreja, com a religião cristã. Os meus pais são cristãos, tios pastores, meus avós fundadores de igrejas, né? Então sempre fui bem inserido nesse ambiente cristão. Mas a minha experiência mesmo de conhecer ao Senhor Jesus de maneira mais pessoal, de colocar em prática as coisas que eu ouvia e cantava desde criança, aconteceram mais na época da adolescência. Ali eu fui confrontado mesmo em optar por caminhar com Cristo ou por tomar as minhas próprias decisões. Optei por ter o Senhor como referência, ou os meus amigos, ou as músicas que na época faziam sucesso. Foi ali que eu optei por, sinceramente, dizer: eu sirvo ao Senhor, eu sou dele, e eu quero de alguma forma fazer com que minha vida seja a extensão do seu reino nesse lugar que a gente chama de terra, né? De planeta, de lar. E esse é um momento de um compromisso teu, né? Exatamente. Eu também cresci num lar evangélico, então a gente cresce indo por obrigação. Depois chega um momento que a gente sente que é a gente que quer ir, né? Verdade. E como foi esse momento? Foi algum culto específico? Você se lembra? Lembro. Primeiro, eu quero agradecer muito aos meus pais, né? Porque mesmo que eu ainda não tivesse tomado uma decisão concreta, eu não tenho dúvida. Né? Eu não tenho dúvida de que aquele período em que eu já ia, em que eu já ouvia as histórias, Deus já havia já tinha um plano, já estava semeando no meu coração algumas coisas. Mas a época exata, assim, um período onde eu tomei uma decisão mais certa, foi uma coisa bem engraçada. Na época havia um culto de jovens que acontecia toda segunda-feira numa igreja ali perto de casa. E eu nunca tinha ido, né? Eu faço parte de uma igreja bem tradicional. E aí quando eu fui a essa igreja, que era mais jovem, eu tomei um susto, porque eu vi uma coisa lá que eu nunca tinha visto em outros lugares. Eu vi jovens dirigindo culto, eu vi jovens orando, eu vi jovens ministrando louvor, eu vi jovens recebendo os convidados, vi jovens ajoelhados. Aquela expressividade, né? Aquela expressão tão urgente, sincera e tão difícil de esconder, me chamou a atenção. Olha só. Eu falei, que legal, as pessoas aqui parece que elas estão mais apaixonadas por Deus, parece que elas estão mais dispostas. Depois de um tempo eu vim a entender de que na sua multiforme sabedoria, Deus ele trata de maneira diferente com as pessoas se expressam de maneira diferente. Há aqueles que são mais tímidos, aqueles que são mais ousados. Hoje eu entendo isso, mas na época foi impactante porque me desafiou a amar a Deus, a ter uma relação mais intensa com Ele. E foi ali, naquele ambiente de tantos jovens, onde a palavra foi pregada, onde as pessoas cantavam de coração. Eu olhei tudo aquilo e falei, eu quero isso para mim também. Eu quero que um dia alguém me veja amando a Deus e se inspire a amá-lo também. Eu queria que as pessoas não precisassem ficar 24 horas do meu lado para descobrir que eu sou crente. Eu queria que elas, no pouco contato que tivéssemos, já percebessem evidências de que o Senhor estava comigo, que eu estava com o Senhor e de que era possível ter um relacionamento próximo com Ele. Aí foi ali, com 16 para 17 anos, que eu falei, é isso aí que eu quero. Glória a Deus. E você tocou num assunto interessante que hoje em dia não frequenta igreja quem realmente não quer. Porque existem igrejas para todo gosto, digamos assim. Aquela que tem mais jovens, aquela que tem mais velhos, aquela que tem mais louvor, aquela que tem um pouco menos, né? Existe oportunidade para todo mundo estar inserido num ambiente que gosta, de músicas que gosta. E você tinha algum estilo mais peculiar, assim? A igreja que eu frequentava, e frequentei por 20 anos,
era uma igreja na linha mais clássica, né? Então, bastante coisa com piano, com coral. E eu gostava daquilo, achava aquilo legal, mas eu gostava daquilo como uma coisa para observar, para contemplar, para ver. Quando eu cheguei lá, eu vi guitarra vindo com tudo, a bateria, a galera cantando assim, com uma vibe. E aí eu falei, cara, isso aqui me traduz. Que legal. Parece que eu tô ali, parece que o meu sentimento tá ali, parece que o meu jeito de ver a vida tá ali. E eu comecei a dialogar comigo mesmo e perceber que onde eu estava, eu ainda não havia feito esse percurso de que aquilo que eu vejo me traduz também. Sim. E graças a Deus, ao invés de eu simplesmente mudar de comunidade, porque eu acredito que a comunidade, acima de qualquer coisa, ela é relacionamento, ela é família. Então eu voltei à minha comunidade com essa disposição. E aí nós montamos uma banda, e aí nós começamos a ministrar o louvor na igreja. Ah, que bacana! Então foi um período onde a gente conseguiu, não revolucionar, mas a gente conseguiu agregar novas expressões no culto. Sim, glória a Deus. Que no começo não foi tão bem recebido, mas que com o tempo foi sendo assimilado. Sim. E eu sou muito grato a Deus por ter feito parte dessa experiência, assim, me lembro de cultos na igreja que eu fiz parte, assim, ministrando louvor, com aquele monte de jovem cantando, da igreja ser impactada, de pessoas ao final do culto procurarem a gente. Eu não sabia que isso podia acontecer. Que legal, que música linda. As palavras que vocês falaram antes de cantar, essa coisa de ministrar que não havia ali. Então foi uma experiência maravilhosa. Que fez a diferença mesmo naquele meio, né? Glória a Deus por isso, né? É um chamado que acho que todos têm de fazer diferença na comunidade em que está, né? Amém. E como que o chamado para música, Thiago, ele surgiu quando você fundou essa banda e na igreja? Ou você já tinha estudado música antes? Como que foi que a música entrou na sua vida? Eu comecei a cantar muito criança, né, com os meus pais. Meu pai é maestro, meu pai é regente de coral. E minha mãe tocava, né, um pouco de piano, canta muito bem, era regente de coral infantil. E então, no assim, sangue, então, né? eu comecei a estudar piano muito novo, depois fiz piano popular, não terminei nenhum dos dois, mas fiz um pouco. Mas assim, mesmo tendo já essa caminhada com a música, estando ligado a programações na igreja, o momento onde o Senhor me chamou para fazer o que eu faço hoje, que é ministrar a igreja local e a igreja espalhada por onde o Senhor quiser que eu vá, né? Foi o Baruch. Eu era líder de um grupo de adolescentes aqui em São Paulo, e nós realizávamos eventos com eles. E eu tinha a incumbência de escolher, de ligar, de convidar um cantor, né? E aí um dia eu passei numa loja, vi um CD do Baruch chamado Em Tua Presença, eu ouvi, falei, meu Deus, que coisa linda, e o convidei. Quando ele foi naquele evento dos adolescentes, a maneira que Deus o usou, as ministrações que ele fez e as canções, ali Deus me chamou. Deus falou assim, eu quero fazer isso através de você também. Que legal. E aí foi o Baruch que me ajudou, foi ele que me discipulou, foi o Baruch que... Foi através dele que eu gravei meu primeiro CD, meu segundo CD, meu terceiro CD, o meu DVD, o meu livro, todos eles foram através do Baruch. Que bênção. Então, meu chamado está ligado a olhar para alguém e falar, cara, eu acho que Deus pode me usar, não da mesma forma, né? Cada um tem a sua porção, mas nessa linha, e tem sido assim até hoje. E ele realmente pegou na sua mão ali. O Baruch me abraçou, o Baruch, assim, ele fez isso e faz com muitos outros. Se vocês convidarem diversos cantores de São Paulo para falar, não só São Paulo, mas principalmente São Paulo, você vai ter vários testemunhos de gente que foi acolhida pelo Baruch, que foi discipulada, que foi abençoada pela vida dele. Então, assim, ele me ajudou muito. Glória a Deus. E tem valido muito a pena. Tem valido muito a pena até hoje. E as suas composições, Thiago? Eu sei que o dom da música está no sangue, né? Mas as composições, elas começaram também logo cedo? Ou foi depois desse compromisso? Na verdade, eu comecei a escrever canções antes de conhecer o Baruch. Qual foi a sua primeira composição? A minha primeira música foi uma música engraçada. Engraçada como ela foi recebida, mas foi bonito como ela foi concebida. Eu estava numa vigília de oração e um amigo meu começou a chorar muito porque o seu irmão não conhecia Cristo ainda e ele tinha medo dele morrer sem conhecer a Jesus. Entendi. E eu escrevi uma canção ali no meio da vigília, cantei e foi muito especial aquele momento. Mas depois, quando eu cantei na igreja, o pessoal não gostou não. Falou que era pra eu parar de compor, que não levava jeito.
Era muito grande, era muito longa. Tinha 3 acordes só, então o pessoal ficou meio enfastiado, assim, não curtiu muito não, mas foi a primeira música que eu escrevi. Que bacana, e foi durante a vigília, e na própria vigília você já apresentou? Isso virou uma marca. É dom, né, gente? Mas isso virou uma marca. Quase todas as minhas músicas, elas surgiram durante cultos, durante programações e foram cantadas logo em seguida. Então, Super-Herói foi assim, Tempo para Amar foi assim, olha só. Viver é Crer foi assim. Grande parte das minhas músicas aconteceram durante cultos. Ai, mas me conta mais, porque eu não tenho esse dom, né? E eu acho tão bonito saber que vem de uma vez, assim, na sua cabeça. É muito do Espírito Santo, né? Não é uma coisa que você tem que ficar lá, o que rima com isso, eu sei que você tem que trabalhar nelas depois, acredito, ali pra gravar, dá muito trabalho. Mas, assim, essa inspiração que vem, isso deve ser muito gostoso. Você receber uma letra, uma melodia pronta, assim, do Senhor e simplesmente receber. Um dos textos que me auxiliam muito nessa perspectiva da composição é quando Jesus está conversando com os discípulos, falando da vinda do Espírito Santo, de como ele agiria em nós. Ele disse assim, não fiqueis ansiosos quando vocês estiverem diante de algumas pessoas, de autoridades, porque o Espírito vos fará lembrar todas as coisas que vocês aprenderam. Então, o que eu acredito que Deus tem feito na minha vida na área de composição? Eu tento me dedicar. Eu leio muito a Bíblia, eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de refletir no ambiente ao meu redor, assim como a Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus. Então eu creio que a realidade do que Deus criou tem vozes de Deus nelas. Então, assim, a minha função como compositor é estar atento a todos os instrumentos que Deus me ofereceu, os diálogos, os cultos, a palavra, os livros. E aí o que você disse é muito verdade na minha vida, pelo menos. E aí o Espírito Santo, tendo todas essas ferramentas no meu coração, na minha vida, ele me guia, ele vai me dando ideias, ele vai me dando orientações, obviamente, tudo que há de errado nas minhas músicas, o resultado é meu, né? O Espírito Santo não é, mas ele me orienta. Então, do nada, eu tô ali, daqui a pouco vem uma frase na cabeça. A Super-Herói, por exemplo, meu pastor estava pregando sobre uma série chamada Heróis, e ele estava pregando sobre Noé. Quando ele estava acabando a pregação e ele pediu que eu cantasse depois da pregação, eu fiquei pensando, Deus, é tão bom ser um herói, mas eu não tenho tudo isso que ele está falando ainda. Tudo que eu consigo fazer é pensar que não dá certo, que não é para mim. E aí, enquanto eu falava isso, começou a vir uma canção na mente. Mas o que eu quero de você é isso, eu quero que você ame, eu quero que você carregue a sua cruz, eu quero que você abençoe as pessoas, eu quero que você trabalhe de acordo com a minha vontade. Isso é ser um herói. Sim. E aí, peguei um papel, me dá um papel. Aí escrevi, quando acabou o culto ele me chamou, eu cantei a canção e foi muito impactante, pessoas começaram a chorar, porque ela tinha um link muito especial com a pregação. Direto, né? Ela dizia assim, tudo isso que foi pregado eu creio, mas eu ainda não consigo viver, o que eu faço? E aí Deus responde, ame acima de todas as coisas, porque no caminho do amor é que você vai aprender a viver as outras realidades espirituais, né? Amém. Tudo está no caminho do amor, toda a profundidade cristã está no caminho do amor. Glória a Deus. Tem sido assim. Que lindo. Dá pra cantar um trechinho pra gente Claro. dessa? Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Amém. Amém. Glória a Deus. Que lindo, né? Amém. Que lindo. E realmente, né, a gente tem essa carreira de aprender a amar a Deus, ao próximo. Toda lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Deus é amor e aquele que ama Deus é nascido de Deus. Então, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus irmãos. Sim. Então, eu creio que não é fácil. O discurso é muito mais simples, né? Sim. Amar é uma realidade muito complicada. Tanto é que é o maior mandamento, né? Se é o maior mandamento é porque ele é o mais difícil. Exatamente. Mas eu, por enquanto, e posso dizer isso nesse momento, tenho tentado viver isso. Pode ser que amanhã, por erros meus, por falhas
da nossa carne, a gente negue aquilo que a gente diz hoje. Mas graças a Deus a caminhada até aqui tem tentado ser uma caminhada de graça, de amor, onde o Senhor seja exaltado pela maneira que nós tratamos uns aos outros e que nesse trato, seja com qualquer pessoa, de qualquer ambiente, profissional, informal, a gente possa sempre lembrar de que aquilo que nós fazemos para um pequenino, para um irmão, nós fazemos para Jesus, né? Então isso é a minha filosofia de vida. Amém. Glória a Deus por isso. E cada dia ser melhor, né? Amém, cada dia. Amém. Tiago, e você falou uma coisa muito interessante sobre buscar ler a palavra de Deus, né? Que não é compor, é ter a inspiração do Espírito Santo, mas saber cantar a palavra de Deus, que eu acho que é isso que edifica mais. Amém. Né? O louvor que realmente canta o que está na palavra. E isso você acha que falta um pouco no nosso mercado gospel, digamos assim, atualmente? É um cuidado que quem está nos assistindo tem que ter para não ouvir qualquer coisa e também buscar isso, porque hoje a gente sabe que tem música que não vende, tem música que vende. Sim. E muitas não são exatamente direcionadas na palavra. Essa pergunta é maravilhosa, não sei como as pessoas que estão ouvindo a gente vão entender o que eu vou dizer, mas eu acho que é um problema geral em relação à Bíblia. Eu acho que isso se estende ao universo musical, obviamente, mas eu acho que essa carência de uma relação mais profunda com as Escrituras é uma realidade muito atual, muito geral nas nossas comunidades cristãs. Em todas as áreas, não só da música, Exatamente. Né? Várias vezes nós estamos em ambientes com pessoas que amam a Deus, pessoas sérias, pessoas que têm uma conduta íntegra, mas quando a gente senta para conversar sobre as Escrituras, a defasagem é logo perceptível, é logo percebida, é muito perceptível, porque criou-se uma relação muito errada e equivocada de que a palavra de Deus ela tem uma revelação mais profunda para aqueles que estão no púlpito. Aqueles que estão no púlpito, aqueles que são líderes, eles têm uma oportunidade de entender a palavra que pessoas comuns não têm. E isso não é verdade, porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ele mesmo disse que como pode o jovem manter o seu coração puro, a sua vida pura, observando o seu caminho através da palavra, diz o Salmo. Então, eu acho sim que existem situações no mundo musical que é resultado do que a pessoa era antes de estar no universo gospel. Todo cantor, todo compositor que já tinha uma relação profunda com a Bíblia e por alguma razão ele começou a ganhar destaque no cenário cristão, se você olhar as músicas dele, serão músicas com muitas evidências bíblicas. Mas por quê? Porque ele já era alguém que estudava, que lia, que dialogava sobre as Escrituras. Sim. Agora, hoje, para você ser proeminente no mundo cristão, para você ter uma evidência no mundo cristão, você não precisa ser alguém que conhece a palavra. Basta você ter um produto, ter uma arte, não estou falando no sentido pejorativo, ter um dom que as pessoas queiram ouvir. Então, se você é um cantor que fez uma música que fez sucesso, todo mundo vai ouvir você. Sim. Não importa se você é uma pessoa profunda ou não, uma pessoa que lê a Bíblia ou não. O que importa é que as pessoas gostaram de do você. produto. Gostaram do produto. E não há nada de errado nisso, porque é arte. Porém, muitas coisas, infelizmente, estão sendo ensinadas de maneira equivocada. Sim. Porque algumas pessoas, creio eu, não por maldade, creio eu que não é maldade, mas por uma falta de tato com a palavra, acaba escrevendo coisas que não vão ser um eco muito claro do Evangelho. Eu mesmo, por exemplo, se tiver algum cristão reformado me ouvindo agora, um pastor, um líder que é da linha calvinista, ele vai pegar algumas canções minhas e vai falar, isso aqui não tá legal. Por quê? Porque para o universo teológico dele, a minha composição não apresenta os elementos essenciais do que eu deveria cantar. Por exemplo, eu não cantei nenhuma música que fala sobre depravação total, graça irresistível, que são os pontos teológicos que eles acreditam, que eu respeito. Agora, o que eu vou cantar vai expressar, vai transparecer o que eu creio, né? O que eu leio, a maneira que eu creio a palavra, a maneira que eu entendo o Evangelho. Como o Espírito Santo te revela, exatamente, né, o texto. Então, o importante é haver coerência entre o que eu creio e o que eu canto e o que eu componho. Com certeza. Mas eu concordo com você de que existem bastante coisas que talvez não tenham agregado muito ao reino, mas eu prefiro acreditar, e eu creio mesmo nisso, de que não é maldade e que não é uma tentativa de fazer com que a música faça sucesso. Eu acho que é resultado de pessoas que, infelizmente,
não tiveram a mesma alegria que eu tive e outros tantos tiveram de amar a Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus abriu caminhos incríveis para mim, de horizontes novos, de suportar o sofrimento, de entender alguns planos do Senhor, Sim. de poder enterrar alguém e sair de lá sabendo que a vida dele não se perdeu, ou de ver alguém sendo curado porque eu sei que foi Deus que agiu. Então a palavra para mim não é um instrumento para eu compor, não é um instrumento para eu chamar a atenção das pessoas, a palavra não é um meio de eu conseguir ser respeitado no universo gospel, não. A palavra é o meu pão, é a minha água, e tudo que Deus me der além disso é graça e privilégio dele, mas não é o meu foco. O meu foco é ler a palavra para que a imagem de Cristo seja produzida em mim e que através de mim as pessoas possam conhecer a Cristo e talvez segui-las porque entenderam que Ele é a razão da nossa vida. Amém. Glória a Deus por isso. E o que fica para nós é que no país que a gente vive, com oportunidades de traduções infinitas, em traduções, comentários, anotações, a gente tem que ler a Bíblia, né? Verdade. Acho que a gente perde demais quando não lê e ganha demais quando lê. Amém. Né? Esse é o segredo, na verdade. Até pra gente conseguir discernir o que ouvir, o que vai realmente edificar. Exatamente. Né? Saber separar ali aquilo que é bom para nós, pro nosso espírito. Você disse agora resume, porque se a igreja, nós, né, nos aprofundarmos mais no que é bom, automaticamente nós vamos rejeitar aquilo que não tem coerência. Sim. E as pessoas vão ter que correr atrás. Espera, por que as pessoas não estão ouvindo o que eu estou cantando? Por que elas não estão aderindo isso aqui? Porque a sua mensagem não coaduna com a do Evangelho. Então as pessoas elas vão se alertar para isso e vão começar a se preocupar mais. Agora, na atual realidade, um cara ou uma mulher ou um homem compõe uma música, canta uma música que é totalmente contrária ao Evangelho e faz sucesso, e todo mundo escuta, mesmo quem não faz, mas faz, e aí a pessoa pensa, eu vou compor nessa linha. Aí você começa a criar uma linha de produção, todo mundo quer compor uma música naquele estilo, que use aquelas palavras, que fale daquele tema, e aí você gera um público, infelizmente, não alienado, não vou usar essa palavra muito forte, mas um público mal servido no que diz respeito ao ensino bíblico. Mas sempre lembrando que existem muitos cantores e compositores que são profundamente conhecedores da palavra. Eu poderia citar vários, Baruch, o próprio Léo, o próprio PG, Oficina G3, Soraya Moraes e tantos outros, João Alexandre, Jorge Camargo, outros, Danny Grace, gente que tem uma preocupação de ter canções, e aí um ou outro vai ter uma diferença por causa da sua linha teológica, uma mais pentecostal, o outro é mais tradicional, isso é normal, mas o ensinamento básico da Bíblia tá ali, e eu louvo a Deus pela vida deles. Amém, eu louvo também. E pela sua vida, porque eu tenho certeza que é edificante demais o seu trabalho, Thiago. Amém. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus. Dá pra gente contar mais alguma historinha interessante das suas músicas? Historinha não, né, gente? Historinha, tamo aí. História, fatos marcantes, belíssimos das suas composições. Fala do seu novo CD. Tá, vou falar então do meu novo CD. Isso, nós estamos em estúdio, gravando um CD que se chama Tão Perto. Tá. E eu vou contar, como eu já tinha adiantado aqui, sobre essa história, porque eu acho muito importante a gente contar também o que não deu certo na nossa vida, porque os maus exemplos, eles podem se tornar como impeditivos, né? A pessoa fala, não quero fazer isso não, eu quero fazer melhor. Eu estou gravando um novo CD, as canções são canções muito especiais para nós. Por exemplo, eu escrevi uma música desse CD quando o Chorão do Charlie Brown Jr. morreu. Ah, é? Antes dele falecer, eu já tinha muito carinho por ele. Obviamente que as canções dele, as coisas que ele falava, nem sempre tinham relação com a Bíblia, não eram coisas legais, ele tinha problemas com drogas, ele era alguém como qualquer outra pessoa, cheio de falhas. Mas eu via nele alguém que tinha um potencial, eu achava que ele era um cara sincero. Então, quando ele faleceu, eu fiquei arrasado e morreu por overdose, eu comecei a procurar coisas sobre ele e eu vi uma entrevista da esposa dele pro Fantástico. E nessa entrevista ela disse assim, o Chorão, ele pensava muito em Deus, ele me dizia que quando eu quisesse falar com Deus, era só eu vir aqui no apartamento, nessa janela, e esperar o pôr do sol. E quando o pôr do sol viesse, eu oraria, porque o pôr do sol estava vindo buscar as minhas palavras
e depois as levaria para Deus. Eu achei aquilo tão bonito, lindo, porque eu me lembrei que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. É verdade. Quando o sol ia se pondo. E olhando tudo aquilo... E tem muita presença de Deus no pôr do sol, muito. né? E quando eu ouvi tudo aquilo, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero escrever uma canção que diga para essas pessoas, para todos nós, mas para elas, de que Deus as ama e de que tudo que tá bom, tudo que é bonito nelas vem de Deus. Sim. E que elas precisam descobrir isso para que elas sirvam aquele que fez tudo de bom por elas, né? E eu escrevi uma música que chama Pra Eles e Todo Mundo, que é uma canção que narra como é interessante a gente ter contato com pessoas que nos abençoam sem conhecer o abençoador. Elas nos abençoam sem servirem a Deus. São atores, são escritores, são jornalistas, até alguns comediantes, que a gente de alguma forma se sentiu tocado e depois a gente fala, mas eles não conhecem a Deus. E na música eu falo, a gente é tão normal, a gente é tão igual, a gente só quer viver e ter um dia inesquecível para lembrar a vida inteira. E infelizmente alguns procuram isso sem entender que isso só é Jesus, né? Então essa canção faz parte do CD e é tão perto que é uma canção que eu escrevi falando sobre como a gente está perto das pessoas, mas ao mesmo tempo está longe, ocupados demais com os nossos afazeres. Sim. E essa canção é um apelo para todos nós, para que nós paremos para olhar e perceber que do nosso lado tem alguém que vale o mundo inteiro. Amém. Amém. Tão perto, Thiago Grulha. Para quando o CD, Thiago? Nós estamos preparando para o ano que vem, né? Porque como eu caso em dezembro, gente, eu vou casar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus de maravilhas, mais uma maravilha para contar. Eu acho que esse é o milagre maior que eu podia contar aqui. Eu vou casar em dezembro com a Ariane, uma pessoa maravilhosa. E que tem música, gente. Tem. Como que chama a música dela? A música dela chama Pra Sempre. O coro é assim: quero um amor que resista ao tempo, uma verdade pra abraçar pra sempre, caminhada de bons sentimentos, um coração que me entende. Eu quero colo, eu quero carinho, e o meu carinho eu quero te dar. Eu já andei muito tempo sozinho, por favor, venha me encontrar. Que lindo! E por a gente casar em dezembro agora, essa é a prioridade, claro. Sim. Então, nós gravamos 6 canções, mas como é o Baruch está produzindo, ele está produzindo muita gente também, fazendo muitas coisas, é bem provável que nós retomemos ainda esse ano, mas só lancemos no ano que vem. E eu espero que abençoe pessoas. São canções muito simples, mas que falam a verdade do nosso coração, o que a gente crê. Glória a Deus. E que eu sempre tenho aquela sincera preocupação. Se ela for uma semente, é o que importa. Eu não sei em quantos corações ela vai cair. A nossa função é honrar a semente, é que a semente esteja perfeita, dentro das nossas limitações. Perfeita no sentido do seu propósito. Esteja boa. Ótima palavra, esteja boa. Sim. Se ela for uma boa semente, se vender 1000 cópias, 500 cópias, 200, nos corações que ela cair, Deus fará o que tem que ser feito. Amém, Thiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Passa o seu contato para o pessoal de casa, quem quiser te procurar, te contratar, pode ser? Claro. Pra shows. Tamo aí. Ó, o meu número de telefone é 11 2093 4122. O site é Thiago Grulha, com H, tá? Thiago com H, irmãos, não errem, por favor. thiagogrulha.com.br. Nós temos a nossa página no Facebook, que a gente sempre está escrevendo, compartilhando as nossas perspectivas da vida, que é Thiago Grulha. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Thiago, obrigada. Foi maravilhoso o nosso papo. Pena que o nosso tempo é tão curto, né? Mas que Deus te abençoe muito. Amém. Que Ele continue prosperando o seu ministério para a glória dele, dê muitos frutos e te abençoe nessa fase aí, reta final, para casar, corrida. Todos vocês que estão assistindo, todos vocês estão convidados. Estão convidados a orar por nós. Amém, é isso aí. E vai ser bênção, que Deus abençoe desde já esse novo lar, alicerçado em Jesus, viu? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você de casa também. Muito obrigada pela sua companhia. Que você siga ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando a Deus a cada dia, tá bom? Para você crescer e amar e ser aquilo que Deus planejou que você fosse. Um grande beijo para você e até o próximo programa. Tchau!